pessoal, bem-vindo a mais um podcast funerário e hoje eu estou aqui com um ícone que eu iria dispensar apresentações, porém eu gosto de ouvir. César Pancinha, tenho certeza que se você é do segmento você conhece, mas para quem não é do segmento a gente tem que apresentar, né? Seja bem-vindo, Pancinha, um prazer recebê-lo. Quando eu comecei a fazer o podcast, eu tinha certeza absoluta que você era um dos convidados que eu queria muito trazer, entrevistar. Te julgar pro outro lado, né? Porque você sempre entrevista todo mundo. Sempre desse lado, é verdade. E eu sempre quero saber como que funciona a tua cabeça, né? Bacana. Então eu queria muito que você se apresentasse, contasse pra nós quem é César Pancinha. Vamos lá. Tem tempo? Mas olha, mas você não é tão velho assim, né? Não, tem tempo. Mas que bom. Pô, é uma honra, um orgulho estar aqui. Sinto muito feliz de estar aqui contigo. Também admiro e acompanho há muito tempo o teu trabalho que tu vem fazendo. E tenho uma admiração muito grande também. Obrigada, então, puxa, obrigada, é recíproco. É o mesmo orgulho de estar aqui contigo. Que gostoso. É o mesmo orgulho que tu sente aí. É isso aí, a minha história, é comprida, tem tempo, né? Tem, mas é o que eu falo, você não é tão velho assim, nós temos tempo. Mas vamos lá, né? Eu entrei, assim, tem duas histórias, né? A história do Pancinha antes do setor funerário e depois do setor funerário, né? Antes do setor funerário, eu trabalhei muitos anos em empresa multinacional, eu fui vice-presidente da Xerox do Brasil. Ah, é? Puxa, que legal. Nos anos 90 lá e tal. E aí depois que eu saí da Xerox... No auge mesmo, né? Depois que eu saí da Xerox, eu fui direto para a consultoria. Mas atendi muitos anos, varejo, comércio, enfim. Eu tinha uma estratégia de consultor iniciante, que era não bater nas grandes empresas, porque as grandes empresas não iam abrir a porta para mim. Uhum. E as pequenas empresas abririam, foi como eu comecei a minha consultoria de fato. E aí, passados alguns anos, eu fui convidado pelo Júnior da Cortel para fazer um trabalho de treinamento da equipe dele. E eu comentei com ele, cara, ele assistiu uma palestra minha, quis fazer e tal, e eu disse assim, cara, eu teria o maior prazer de te atender, mas eu quero te dizer que eu nunca botei os pés no cemitério. Nossa! Eu não sou de cemitério. A minha família não morre. Ninguém vai pro cemitério. Eu não sei como é que faz. E quando alguém morria, era muito engraçado. Engraçado não, era muito triste, mas assim, a memória que fica. Quando alguém morria, eu arrumava um compromisso. Você tá brincando? Eu deixei de ir muito velório, de amigo, de parente e tal, enfim. E aqui eu estou confessando no ar agora. Nossa! Mas eles já sabem, eu Foi já tinha proposital? confessado isso. Eu já tinha confessado isso. E porque eu não se sentiu confortável. Aí quando o Júnior falou comigo, eu disse, cara, não posso ensinar o teu vendedor a vender uma coisa que eu não conheço. E até não faz parte da minha rotina, né? Aí eu falei para ele, mas vamos fazer uma coisa diferente. Me dá alguns meses e me abre a tua empresa, para eu poder acompanhar o atendimento, para eu poder acompanhar a pessoa enlutada, para eu poder acompanhar o vendedor, para eu poder ir para a rua, para eu poder entender como é que funciona isso. Porque o grande desafio de qualquer venda, ela não está necessariamente no produto, ela está em como o cliente enxerga o teu produto. Não é o produto, é como aquele olho vem para cá. E eu, desde 2013, entre 2013 e 2007, eu fui fazer uma capacitação, fui fazer um curso, uma certificação no Mind Lab na Inglaterra. Nossa, que legal. E ali foi onde eu comecei a entender um pouco de neurovendas, entender o conceito que vinha por trás do comportamento humano na dimensão do consumo, na compra. E misturando esses dois assuntos, eu comecei a fazer dessa forma os meus treinamentos. Eu preciso entender o consumidor, preciso entender o que o cliente enxerga e a partir disso eu posso ensinar a vender. E eu passei acho que 2 ou 3 meses nesse negócio, ia para o cemitério, fazia plantão no cemitério, acompanhava o vendedor, saía fazer PAP, ia para o call center para fazer ligação. Foi se familiarizando com o negócio. Familiarizando, entendendo o que o cliente dizia da outra ponta. Uhum. Eu quero saber, porque o grande desafio de vendas é romper essencialmente a primeira barreira, que é a barreira do me deixa ser atendido, me ouve, né? Me deixa falar. Que essa é a grande, talvez o maior desafio de vendas, e no nosso setor ainda muito mais do que em outros setores, mas isso é uma das coisas que eu identifiquei. Tu pode ter grandes vendedores dentro da tua empresa, se tu não consegue o direito de ser ouvido, tu não vai ter venda. Verdade. Então,
eu identifiquei naquele momento quais eram as barreiras, não todas, mas algumas, e montei uma capacitação. Puxa, que legal. E aí foi a primeira vez que eu dei um treinamento para o setor, fui lá na Cortel, acabei dando uma segunda, uma terceira, uma quarta, os resultados acompanharam, foi uma coisa bacana, os vendedores gostaram, o jeito da maneira que eles iam se apresentar com os clientes. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer os cursos pelo Sincep, pela Sembra Sincep. Neste momento, o mercado me enxergou ali. Isso eu estou falando de, 12, 14 anos atrás. A Cortel foi há 15 anos atrás. E isso da Sembra Sincep faz uns 12 anos, quando foi criado o Educa Sincep, que era um programa de capacitações. E a partir dali eu comecei a dar treinamento. No treinamento as pessoas, como é que faz para aprofundar isso? Para aprofundar isso eu indo para a rua com o teu vendedor. Que esse é o desafio que eu comento demais isso, né? Eu surpreendo um pouco os vendedores dos treinamentos, porque quando tu vai num treinamento, eu sei como é que é vendedor, porque eu fui vendedor a vida inteira. Ele olha para ti e diz assim, esse cara não sabe o que ele está falando. Ele vem aqui, dá uma teoriazinha para papai e vai embora. Eu queria ver ele na rua. Eu quero ver ele na rua. E eu, no início desses primeiros treinamentos que eu comecei a fazer isso, eu ficava em silêncio, eu dava treinamento durante o dia, na boa. Aí eu tinha uma adesão, conquistava as pessoas, porque eles viam que eu estava falando do setor, que era a grande dificuldade dos treinamentos do nosso setor. O cara vem te ensinar a vender uma geladeira, mas não é geladeira que eu vendo. Exatamente. O objeto do desejo, vai vender benefício. Cara, calma, vamos lá, vamos pensar diferente um pouquinho para poder vender. Isso não é uma crítica a ninguém. Eu teria feito dessa forma se eu não tivesse avançado. E no final da história, quando eu passei a fazer esses treinamentos de 2 dias, no primeiro dia, sala de aula, quando chegava no final do dia, as pessoas estavam legais, estavam bacanas e tal, mas eu dizia o seguinte: pessoal, tudo certo, foi bacana, legal, amanhã às 7h30 aqui na porta da empresa. Nossa. 7h30 para fazer o quê na porta da empresa? Eu vou pro PAP com vocês. Eu vou bater porta com vocês. Faz 10 anos que eu comecei a fazer. E aí, mudou tudo. Mudou tudo na minha vida profissional, porque os vendedores se sentiam seguros comigo, porque antes deles fazerem, eu dizia assim: eu vou fazer aqui aquilo que eu falei na sala de aula, vocês fiquem aqui. E aí eu fazia, funcionava. Puxa, que legal. E aí os vendedores se sentiam seguros e a coisa acontecia. E o empresário se sentia seguro, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Está acontecendo como ele quer. Está dando a cara a tapa também. Isso foi uma mudança por diversas razões. Uma delas é que eu passei assim, a fazer parte do setor efetivamente, mas tem um efeito colateral positivo maravilhoso. E como eu passei aí toda semana, eu vou 2 vezes por semana, até hoje, com quase 60 anos de idade, 2 vezes por semana, eu vou pra rua fazer PAP. Nossa, que legal. Porque eu gosto, em primeiro lugar, e segundo, porque eu tô vendo o que está mudando no cliente. Quem manda na estratégia é a forma do cliente comprar e enxergar o teu produto. Nesses 10 anos, o meu treinamento mudou 10 vezes. O que eu ensinei é muito interessante. O que eu ensinei há 10 anos atrás, hoje eu vou para uma sala de aula e desensino. Não, e isso eu acredito que essa tua fala preocupa um monte de empresário, porque agora eu me pergunto, né? Eu como empresária e o empresário que está assistindo, nós mudamos nesses últimos 10 anos, né? Será que nós como empresa mudamos ou estamos fazendo a mesma coisa que fazíamos há 10 anos atrás, né? Isso é uma pergunta maravilhosa, essa aí eu vou te explicar por quê. Primeiro, a gente passou por muita transformação, o setor, a gente não mudou, a gente passou por transformações, sem perceber algumas delas. Então, muitas vezes, a gente manteve durante anos uma estratégia que não necessariamente funcionou durante todo o tempo. E aí a gente começa, e é comum isso, porque vem da voz do campo, é comum a gente dizer: as coisas estão mais difíceis, o cliente está sem dinheiro, o cliente está desempregado,
não está fácil de vender. Só que ninguém, ou algumas empresas, né, acabaram não se dando ao trabalho de questionar, mas será que é o jeito que eu estou apresentando que está errado? E esse é o grande desafio. Tu tem uma estratégia de venda. À medida que essa estratégia começa a cansar, vencer, tu precisa renovar, tu tem que fazer uma coisa diferente. Porque não é o cliente que muda. O mundo se transforma. E tu vai ter que acompanhar isso com a tua estratégia. Então, pitch, as coisas que eu falo para o meu cliente tem que mudar, porque tem que entrar na cabeça dele de novo. Então, conceitos de storytelling, por exemplo, que eu hoje que eu ministro nas aulas, hoje talvez seja um dos conceitos de vendas mais revolucionários que existem. Olha que bacana. Eu dou menos peso à técnica e mais peso ao vendedor estudar o que acontece em volta para ele poder contar para o cliente dele as experiências do que ele vê. O cliente ouve aquela história, e tu sabe que uma história, as pessoas querem saber como é que termina. E se cria conexão emocional, criam conexão emocional, e a conexão emocional leva... E isso precisa de treinamento, porque isso é uma coisa que nós não estamos acostumados a vender dessa forma, né? Através de histórias, realmente é algo diferente. Isso é uma das coisas que, talvez uma das grandes mudanças importantes que a gente tem que implantar nas empresas. Muitas empresas ainda trabalham com o PAP, batendo a porta, que eu sou favorável, porque o PAP é uma visita instantânea. Se o meu maior problema é ser recebido, o PAP resolve isso. O cliente pode não querer falar comigo. Mas se eu mudar a minha abordagem, perfeito, ele vai falar comigo, eu vou romper a primeira barreira e depois eu apresento o meu produto. Entendi. Então, o que a gente não fez durante muito tempo foi mudar esta estratégia. E ainda hoje, muitas empresas seguem na estratégia, bate a palminha e pergunta: o senhor já tem plano? A resposta do cliente é: tenho, ou não quero falar contigo, mesmo que ele não tenha, porque ele não quer ser interrompido, ele não quer falar. Então tu tem que ter outra estratégia de abordagem para o cliente pelo menos te ouvir. E o que aconteceu na nossa empresa, e eu acompanhei e vi em várias, nós trabalhávamos só com porta a porta anos atrás, falando até de décadas, e aí começamos a trabalhar com a parte de telemarketing, ativo, passivo, com mídia, com tanto televisiva e agora, né, redes sociais, Google, enfim. E paramos com porta a porta. E aí sentimos a necessidade de retornar porta a porta novamente, principalmente em praças específicas, assim, né? Isso acontece muito? Muito. O porta a porta, ele é um dos primeiros modelos de venda que as empresas, de uma forma geral, desistem, porque ele não é barato. Não é barato. São times grandes, turnover é alto. As pessoas cansam naquele momento do trabalho, o rendimento às vezes cai, depende muito de uma boa supervisão de campo, então tem um monte de fatores. A questão toda é que o nosso produto tem características diferentes, obviamente, de outros produtos. Então, por exemplo, não é simples vender o nosso produto pelo telefone para um cliente que nunca ouviu falar de plano funerário ou não tem alguém em óbito na sua casa. Qual é o grande desafio que a gente tem em vendas? E aí eu vou pegar uma frase que veio da Neurovendas, uma expressão que veio da Neurovenda e que hoje está difundida, né? Para vender, eu preciso curar uma dor. Eu preciso curar uma dor do cliente. Tem uma dor. Eu vendo assim um celular que pode ser a dor da inveja. O celular dela é mais bonito que do meu. Eu quero aquele celular. E assim qualquer produto, ele acaba sendo vendido e o cliente valoriza para pagar mais ou pagar um valor justo se existe dor a ser curada. Quando a gente começou os discursos de vendas, a gente dizia: tem um plano funerário, tem um jazigo, eu vou te trazer tranquilidade. Na cabeça do cliente ele pensava assim: eu estou tranquilo, mas eu vou te dar segurança. Eu estou seguro. Mas eu vou te dar
conforto para tua família, minha família está confortável. Mas para quando tu morrer? Mas eu não vou morrer. Porque o ser humano ele tem a percepção da imortalidade. Todos nós temos isso. Eu, tu, todo mundo. A gente acha que a morte vai acontecer com os outros, não vai acontecer com a gente. É assim, a gente vive assim, não esperando o momento da morte. Claro que isso tem muitas pessoas que geram uma tanatofobia, aquele medo extremo da morte. E aí, mas isso tem que ser tratado, é outra coisa. Mas, por essência, o ser humano não pensa na morte. Então, não faz sentido eu dizer que eu vou te levar segurança. Verdade. Porque eu estou seguro. Então, não existe uma dor. Existe uma dor a ser curada, mas ela não é reconhecida pelo cliente. O cliente tem um problema e ele não sabe que tem um problema. E no momento que ele tiver um óbito, ele vai ter mais de 100 decisões para serem tomadas em menos de 2 horas, vai ter atravessador no meio, ele vai estar confuso, vai estar com dor de cabeça, ele vai estar inseguro, e eu vou te contar a história do que aconteceu com uma pessoa, e aí entra a história. Aí eu gerei uma necessidade do cliente. O pessoal brinca muito no meio, né? Muitos vendedores, devo ter treinado do setor, sei lá, 4 mil vendedores. Nossa, já. É uma legião. É uma legião. De neurovendedores. Então, e eu acabo conhecendo muita gente, enfim. Mas o que eles falam muito é o seguinte: o Pancinha conseguiu, na argumentação dele, transformar um plano funerário num iPhone. O discurso dele é o do Steve Jobs, de criar a necessidade, cria a necessidade, cria o problema e resolve o problema. Claro que é uma brincadeira que fazem, sim, mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. O conceito do círculo dourado, do Golden Circle do Simon Sinek, né? Tem que ter um porquê para que tu tenha um plano. Tem que ter como eu vou te ajudar. E tem que ter o que eu vendo, que é o plano, é o jazigo. E classicamente a gente começa fazendo o quê? A senhora tem plano? A senhora tem jazigo? Já comprou jazigo? Eu vou lhe dar segurança, mas eu estou seguro. E aí começa tudo de novo, é um ciclo vicioso. Então, a gente tem que inverter a venda, inverter o jeito de vender. E isso foi, a meu ver, que me impulsionou dentro do setor. Né? E assim, o carinho de todo mundo, né? Esse setor aqui é um setor... Você é um paizão no setor, né? Todo mundo gosta de você, todo mundo te conhece, te quer bem, né? Todo mundo carinhoso, o setor é um setor querido, bacana, as pessoas se ajudam, já tem alguns anos que você treinou a equipe, tá na hora de treinar novamente. Tá na hora de treinar de novo, eu estava falando sobre isso agora, e a Denise aqui. O Marlon também. E o Marlon tá aí também para provar, nosso gerente. É um treinamento que os vendedores não esqueceram. Que bacana. E é uma pessoa que os vendedores não esqueceram. Bacana, que bonito. Né, Marlon? Tô te botando no meio do podcast. Gostoso. Que todos os vendedores falam do treinamento do Pancinha e pedem novamente o treinamento do Pancinha. Bacana, né? Que coisa boa. Eu ouvi, Marlon. Que coisa boa, que delícia. Então, que bom isso ouvir. É interessante, é legal porque a gente tá pensando assim, então beleza, dá pra gente voltar pro porta a porta, mas dá pra voltar do porta a porta diferente. Vamos fazer do outro jeito. Vamos fazer do outro jeito. E aí, dentro disso, tu acaba desenvolvendo estratégias. Eu consigo fazer o vendedor, através de estratégia, caminhar menos e produzir mais. Olha só, né? Então, em vez de eu fazer o vendedor como no PAP, andar 8, 10 quilômetros, camelar, né? Cara, você muda otimiza. A estratégia, otimiza o tempo dele e o resultado vem muito maior. Que é justamente o que o pessoal gosta da telefonia, que é a otimização, né? Então você vai otimizar o tempo do vendedor também. E na origem até da tua pergunta, quando tu comentou, né, hoje, quem escolhe o canal é o cliente, não somos nós. Então, eu quero vender pelas redes sociais, quero vender pelo marketing digital, eu quero vender por telefone. Eu também quero. Mas não interessa por onde tu quer vender. Tu tem que ser multicanal. Tu tem que estar em todos os canais. Uma live que você falou assim, não adianta você ser digital se o teu cliente é analógico. Eu anotei essa frase, falei, gente... E é absurdamente... Porque, gente, é para tudo. É desde a venda até a carteirinha do associado. Não adianta você querer meter carteirinha do associado no celular se o senhorzinho quer... Ele quer a carteirinha, e às vezes ele não sabe chegar no celular, na carteirinha do celular. Não sabe chegar. Então a gente ainda está nesse período de transição, ainda tem que trabalhar com todos os modelos, todas as plataformas, né? E tem que ser. Tu tem que ser multicanal e volto e reforço. Nesta estratégia que eu acredito que nesse momento é a estratégia vencedora,
precisa do ser humano. Aliás, nós estamos vivendo um momento fantástico de prova de que o ser humano é fantástico. Inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, quem me ensinou isso foi o meu filho, que é consultor de empresas, tem 30 anos de idade. Ele é que me ensinou e o velhinho é que aprendeu. Mas é exatamente das coisas que a inteligência artificial vai estar produzindo, está trazendo. E ele estava me comentando, e eu vou repetir aqui para ti, o meu filho César Vinícius, ele disse assim, que a inteligência artificial ela vai até um ponto. E esse ponto que ela vai chegar, ela vai gerar uma necessidade de contato humano. Nós acabamos de viver isso. Acabamos de ver isso. Acabamos de viver isso. A necessidade do contato humano. E isso faz toda a diferença em venda. É o contato humano, é o olho no olho, é falar para a pessoa o quanto é importante para ela estar prevenida e o quanto importante para mim, né, para o meu caso, vendedor, te atender e te deixar isso claro. Se não quiser comprar, tudo bem, eu vou respeitar. Mas eu só quero te deixar claro que tu precisa. É humanidade. Então isso que eu estava comentando da inteligência artificial é exatamente isso. A gente avançou, a gente vive isso hoje com o celular. A gente está próximo das pessoas que estão distantes e distante das pessoas que estão próximas. O celular produziu isso na nossa vida. Não foi o celular, a culpa não é dele. O celular não fez nada, ele só está ali disponível, o aparelho. Mas ele produziu isso. Então, às vezes, chega numa casa, até fazendo uma visita num cliente, ou na própria casa, tua casa. Chega, tá lá um filho em cada aparelho. Às vezes a gente se conversa dentro de casa. A gente com um aparelho na mão. O almoço tá pronto. E um silêncio. Ou manda alguma coisa, te mandei aí, dá uma olhadinha. Né? Aí tem que dar problema isso. Tem que dar problema. Tem que dar problema. Não tem como não dar problema. A gente precisa de contato. A gente precisa de... Acho que é da natureza mesmo, né? Claro. E aí tudo que você vai contra a natureza ser gregário, adoece, né? um ser gregário, o ser humano é gregário. A gente gosta do contato, gosta de conviver. E aí a gente vai se afastando. Vivemos hoje um momento que todos sonham em vender do meio digital. Eu também sonho, mas pode ter certeza. Tu vai avançar no meio digital, mas vai ter que ter uma pessoinha lá para fazer o contato, para conversar, para falar, para explicar. A gente vê a diferença até a própria feira, né? Olha que delícia a gente estar aqui com a feira. As lives foram maravilhosas e foi algo que ficou, né? Graças a Deus começou as lives, as suas principalmente, que acho que foram as lives mais importantes assim, do segmento que a gente acompanhou. Então toda quarta-feira a gente já sabia que tinha live com o Pancinha e isso ficou. Mas assim, como a feira aqui, expor, ver o produto, ver o material, conversar com o fornecedor, né? A pessoa vem aqui na The Diamond entender o conceito, a tecnologia, o motivo. Você contar uma história, eu contar a história do cliente que perdeu e tal. Então, para tudo, né? E eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar, o que você está achando da feira? Adorando, estou achando maravilhosa, tá linda. Primeiro, assim, bem organizada. Acho que é uma coisa importantíssima isso, porque para as pessoas que se deslocam para vir para cá, se tu vê algumas coisas mais bagunçadas, tu fica meio incomodado, aí tu perde a vontade da feira. Até porque são muitos visitantes, né? Muitos visitantes, eu estava falando com o Marquinhos, ele tá falando em 5 mil, Nossa. 5 mil visitantes. 90 e tantos estandes, quer dizer, é uma feira repleta e com muita novidade. Por mais que eu possa olhar com 2 olhares a feira. Eu posso olhar para a feira e dizer mais do mesmo, e eu posso olhar para a feira e dizer, meu Deus do céu, um estande como este teu não existia. Verdade. No passado. Falando em acolhimento, falando em cuidado com o cliente. A gente falava sobre comércio, agora nós estamos falando de cuidar do cliente para comércio. Que evolução, né? Tecnologia, muita tecnologia. Muita tecnologia. Uma oferta bacana de tecnologia. Então, é uma feira que está pintando com uma cara diferente, está pintando com uma cara nova e muito bem organizada.
tudo uma feira de negócio, muito negócio acontecendo. Eu estou com 4, 5 clientes aqui expondo. Puxa, que legal. E estou acompanhando, eu fico no stand de um, no stand do outro, para cima, vou para baixo. E vejo que, sabe, tem um movimento de negócio que é importante numa feira. A feira tem um papel institucional importante, mas também tem que vender. Tem que vender. Tem que pagar o stand, tem que pagar o custo do deslocamento, porque ela vai gerar venda depois. Exato. Mas imagina se tu vende aqui e paga teu custo. Bacana, porque é caro tá aqui, né? É caro. Pro expositor. Pro expositor é caro. Então, quer dizer, é como eu digo em vendas, caro é muito relativo. É muito relativo. Se tu conseguiu fazer negócio, ficou barato. Não conseguiu, é caro. A gente tava brincando, dando risada, né? Eu, graças a Deus, tô com um stand que eu ainda não tenho um concorrente, né? Diamante, cristal memorial, aromaterapia, algumas urnas exclusivas não tem concorrente. Mas se você é, por exemplo, um fornecedor de urna, de caixão, você não ir na feira, não é só que você não vai angariar novos clientes, é que você vai perder os clientes que você já tem. Vai perder os que tu tem, vai cair no esquecimento. Vai cair no esquecimento. E todos os fornecedores que estão aqui de artigos replicados, eles tiveram que melhorar por causa da feira. Exatamente. Todos melhoraram por causa da feira. Por causa da feira. Você sabe que tem que levar novidade. Tem que vir com novidade, tem que vir com produto qualificado e tem que vir essencialmente com a equipe capacitada. Exatamente. Porque não adianta eu vir para uma feira, botar um stand, botar produto, fazer um agito e o cliente passa fora do teu stand e não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para abordar. Não precisa ir lá fora buscar, mas quando a pessoa olhar para dentro, dá um sorriso. Acolhe com um olhar a pessoa vai entrar. Você sabe que, vou te contar um caso que aconteceu comigo, nós não éramos fornecedores, expositores, então ainda é novo mercado para nós. Então eram produtos e serviços que eu vendia na Vaticano, Paraná e Santa Catarina, nas nossas lojas, nossos crematórios, cemitérios, e a gente perguntou, por que não vender para o Brasil inteiro? Quando você tem uma missão de fazer alguma coisa ali, tudo que você expande, você está expandindo a tua missão também, beneficiando outras famílias e tal. Então a gente começou a se tornar fornecedor agora. E aí eu fui escolher o mapa, olhei o mapa da feira, a faceira, né? Vou escolher o stand, gosto de numerologia, já estudei numerologia, falei, vou pegar esse stand aqui ó, de frente para a porta. O pessoal vai entrar e já vai dar de cara com a de Diamond. Cara, amadora, né? Acabei de entrar com força, era a porta de saída. Aí eu fiquei no fundo, né? O que eu vou fazer? E aí a gente tinha fechado também, vamos comunicar, vamos colocar todos os inscritos, explicar o que é diamante. E aí tinha um paredão aqui. Chegou no dia da feira, a gente, meu Deus do céu, misericórdia, esse paredão aqui, a gente tá fechado, nosso stand tá de porta fechada. É uma parede. E arranca a parede no dia. Então é muito interessante, porque a gente tá começando também. E eu falei, gente, ninguém vai no nosso stand, porque tá longe. Então vamos fazer assim, ó, fica uns lá em Curitiba a gente tem a Rua 15, que é no centro, e fica todo mundo oferecendo plano funerário. Eu falei, vamos fazer igual na Rua 15. Puxa, um traz, um vai angariar, outro traz. E no fim nem precisou. Né? A gente conseguiu do jeito, realmente o pessoal tá rodando na feira, tá procurando coisa diferente, né? Não, e não precisou por diversas razões. Primeiro, acho que tem exclusividade que ajuda. Ajuda. Mas eu acho que também tu tem feito um trabalho bacana de exposição desse conteúdo que tu tá trabalhando. As pessoas ficam curiosas, elas querem saber o que é. E a rede social ajudou muito, né? No nosso segmento. E se tu tá lá tu tá com 12 mil seguidores aí? 10 mil. 10 mil? É 10 É. mil. Eu não me lembrava se era 10 ou era 12 que eu vi. Que É o que eu loucura, sempre falo. parabéns, que é uma coisa loucura, porque quando a deliciosa. gente pensa assim em milhões de seguidores, é uma coisa. Agora, quando você pensa em 10 mil segmentados, é muita coisa. Muita coisa. Para segmentação do serviço funerário, Muita coisa. a gente consegue se comunicar, assim como você, a gente consegue se comunicar com um serviço que não é tão grande. Com quem está interessado, que é o que importa, né? Claro, você comunicar para o teu Não, público. tu pega, tem muitas vezes, até volta e meia fala, Pancinha, tu tem que aumentar o número de seguidores, vou fazer isso, fazer aquilo, mas eu quero aumentar no meu nicho. No teu nicho, exatamente. Então deixa eu crescer orgânico, deixa eu ir, eu tô com 6, 7 mil. Deixa eu ir crescer. Igual o pessoal fala, Milena, se você postar uns looks assim, assado, você vai ganhar mais seguidor, vai pegar um público de mulher empresária. Eu falei, não, eu quero postar caixão mesmo. É esse público que eu quero falar, deixa eu postar caixão. E aí eu postando foto de PAP, que eu gosto, eu quero aqueles caras. Eu piro. Quando eu vejo você fazendo uma selfie assim com o pessoal no porta a porta, eu piro. PAP na chuva, né? Batendo água e eu tô lá no PAP. Isso motiva todo mundo. Pô, os caras olham, o
próprio vendedor olha e diz assim, cara, deixa eu pelo menos ouvir ele. Eu digo para os vendedores, para os gestores de uma forma geral, quando a gente vai implementar alguma coisa nova, eu digo assim, cara, me dá 1 mês de chance. Eu quero 1 mês de oportunidade. Faz exatamente do jeito que eu pedi. 1 mês. 1 mês. Porque é comum para qualquer profissional, mas o vendedor eu acho que é mais ainda isso. Faz de um jeito há 10 anos, 15 anos, 20 40, anos. Eu tenho vendedor há 40 anos, eu sou assim. 40 anos falando assim. Aí tu vai tentar fazer o novo, Pansin ensinou tal coisa, vou tentar, faz a primeira, dá errado, volta para ti. Ah, calma, filha. Ninguém saiu do berço e subiu numa bicicleta e saiu pedalando. Porque o treinamento é isso, não é só jogar informação, tem que treinar aquela informação, né? Tem que repetidamente, fazer aquilo acontecer. Aí depois que tu aprendeu a andar de bicicleta, que tu caiu, que tu aprendeu, não, que tu pedalou um pouquinho, caiu, machucou o joelho. O que é isso em vendas? Tu tomou um xingão no cliente, o cliente não entendeu a abordagem, tu abordou errado, vai acontecer. Tom de voz. Tom de voz. Daqui a pouco tu... Peguei o jeitinho deu que... certo. Isso acontece lá na segunda semana, acontece na terceira semana, não é no primeiro dia que vai acontecer. Exato. Então, é o andar de bicicleta. Pedalou hoje, tu pode passar 10 anos sem fazer, tu vai pegar uma bicicleta e vai sair andando. Vai ser andando. É a mesma coisa quando a gente legal. muda o jeito de vender. E o vendedor tem que acreditar. Mas, Pancinha, eu sei que a feira tá grande ainda, que tem muito cliente aí te esperando. Coisa boa. E queria te agradecer imensamente por você parar esse tempo aqui, que eu sei que é valioso, é precioso, né? Momento de feira. Queria te agradecer. Ansioso eu estava por estar aqui, obrigado. O Felipe foi lá me chamar, eu digo, pô, mas agora eu tenho que apresentar o Serginho Malandro. Lá Meu Deus do céu. O Rolandinho me chamou, assim, pô, cara, vai apresentar o Serginho pra mim, vem aqui. Aí o Serginho atrasou a chegada, eu digo, a Milena chamou agora. Eu falei pro Felipe, espera um pouquinho que eu já vou. Deu pra encaixar, que bom. Deu pra encaixar, deu tempo de fazer tudo. Muito obrigado pelo convite. Nossa, eu que te agradeço. Muito feliz de estar Quero aqui muito contigo. você lá em Curitiba. Pode me chamar, que eu vou. Renovar o nosso treinamento também, voltamos porta a porta. Quero voltar diferente, quero você lá também. Me chama que eu vou. Sempre adoro Curitiba, adoro lá o Vaticano. Cito muito o Vaticano, porque eu acho que vocês têm lá experiências geradas maravilhosas para os clientes. Aquela vela maravilhosa, gigante lá, aquele velário lindo. É uma referência muito grande. Parabéns pelo teu trabalho. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E, Pancinha, me diz uma coisa, pro pessoal lá que me segue, assim, tua rede social, fala pra eles qual que é a tua rede social pra se seguirem lá César também. Pancinha. Se tu escrever Pancinha, vai cair em mim. Vai cair. Vai cair em mim. É a pancinha mais famosa do Brasil? É a pancinha mais famosa do Brasil. @César Pancinha. O pessoal, muitos acham que é apelido, né? Muita gente acha que é ficam apelido. Esperando uma pancinha. Pancinha, cadê o Pancinha? Cadê o Pancinha? E no final, os caras descobrem. E aliás, eu digo que o meu sobrenome tem requintes de crueldade. De crueldade, sim, é quase um bullying, né? O meu sobrenome é Pancinha Costa. Nossa! No tempo de Xerox, eu trabalhei muitos anos, Xerox, meu apelido lá era Frente Verso. Frente Verso. Pancinha Costa, eu conto isso nos treinamentos. Verdade. Mas é @César Pancinha, me acha no Instagram. Legal. E aonde tu entrar, em qualquer rede. Lá tem YouTube, muito conteúdo, né? Muito tem motivador. Tem vídeo no YouTube, tem blog, tem de tudo. Vai encontrar, tem muita referência bacana, tem muito conteúdo legal sendo divulgado nas redes. Então, entrem lá, que quem me segue, eu sigo todo mundo também. Eu gosto de saber o que eles estão fazendo. Exatamente. Tem que saber o que eu vou falar para eles, tem que saber o que eles fazem. Exatamente. Estudar eles, né? Querida, brigadão pelo convite. Obrigada, viu, Pancinha? Obrigada de coração. E Conta obrigado comigo. por quem está acompanhando a gente aí. Um abraço e até o próximo podcast. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.